Saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de profecia Clamor Profético. A partir do dia 1 de abril, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a fazer a distribuição do livro O Grande Conflito. Bom, enquanto de um lado temos um ataque de Satanás contra a distribuição do livro O Grande Conflito, uma história de milagre aconteceu para demonstrar a mão de Deus sobre este projeto. Uma jovem de 35 anos teve um sonho maravilhoso conectado a esta distribuição. Existem várias coisas que foram ocorrendo ao longo desse projeto de distribuição do livro O Grande Conflito. E antes que nós continuemos falando sobre isso, eu gostaria de refletir com vocês sobre o que a própria escritora do livro O Grande Conflito tem a dizer sobre a maneira como foi realmente produzido este livro e qual a orientação que Deus havia dado em relação ao livro O Grande Conflito. Acompanhem comigo nesta declaração. O Senhor impressionou-me a escrever este livro para que, sem delongas, pudesse ser difundido em todas as partes do mundo, pois as advertências que contém são necessárias para preparar um povo que permaneça em pé no dia do Senhor. O que é que nós percebemos nesta primeira parte? Que o próprio Deus, ao dar as visões, as revelações à sua serva, a nossa irmã Ellen White, Deus deixou bem claro que este livro, O Grande Conflito, devia ser distribuído e difundido em todas as partes do mundo, pois ela contém mensagens que têm como propósito preparar o povo para que possa permanecer no dia do Senhor, meus irmãos. E nós podemos ver que nós estamos nos aproximando cada vez mais do dia do Senhor, ou seja, a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Numa exortação foram-me proferidas estas palavras. Escreve num livro as coisas que têm visto e ouvido, e deixai que vá a todas as pessoas, pois está próximo o tempo em que se repetirá a história do passado. O que é que nós vemos aqui? A orientação que Deus deu à sua serva? Que é necessário que este livro chegue a todas as pessoas para que elas tenham a possibilidade de compreender a proximidade do fim dos tempos e a repetição de todos os fatos e dados históricos que se encontram, inclusive, registrados nesse mesmo livro, como a grande perseguição contra o povo de Deus, que está para se repetir em breve. Ela prossegue dizendo: fui impelida pelo Espírito do Senhor a escrever esse livro, e enquanto trabalhava nele senti um grande peso em minha alma. Eu sabia que o tempo era curto, que as cenas que logo se mostrarão sobre nós, por fim, viriam muito repentinamente e rapidamente, segundo é exposto nas palavras da Escritura. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Queridos irmãos, é só nós olharmos, nós estamos vendo que realmente as profecias da Sagrada Escritura, a Bíblia predisse vários eventos. E como nós estamos vendo, a palavra do Senhor nos diz, queridos irmãos, no livro de Mateus capítulo 24, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desesperareis, porque é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários os lugares. Contudo, estes acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Queridos irmãos, nós vemos que tudo quanto está predito na palavra de Deus, estamos vendo já o seu cumprimento. Estamos vendo como as guerras e os rumores de guerra são bem claros diante de nós. Amados irmãos, cada dia que passa, terremotos e mais terremotos, inundações,
conflito entre nações. Estamos vendo já sendo estabelecida uma nova forma monetária de dinheiro digital. Este é o assunto que está norteando, queridos irmãos. Nós estamos caminhando para o final dos 6.000 anos, de acordo com a profecia da Bíblia. 6.000 anos durarão para que Satanás possa realizar sua obra de destruição na face da terra, meus amados irmãos. Agora vejam como a ira de Satanás se manifestou ao longo desse período em que o livro estava sendo distribuído. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos e que isso começou já nos Estados Unidos. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que é uma gentileza traduzido pelo nosso querido irmão Onésimo do canal Escola de Profecia, nosso irmão de Moçambique, em que nos Estados Unidos a distribuição deste livro causou um impacto entre as pessoas daquela cidade. Acompanhe comigo neste vídeo. Bem, se você verificou o correio ultimamente, você pode ter encontrado um livro na sua caixa de correio, mesmo se você não tenha recebido. Na minha casa recebemos recentemente e está provocando conversas nas redes sociais. A irmã Caroline da NBC5 passou o dia tentando obter respostas de quem enviou o livro e por que tantas pessoas estão recebendo esses livros. Sim, recebi um desses em meu correio na semana passada. Fiquei surpresa porque não pedi nada. E não fui a única. O grande conflito está criando grande confusão entre as pessoas. Eu li a primeira página e eu disse, não dá para continuar. Muitos residentes de Vermont receberam em seu e-mail e eles não estão sozinhos. Em South Burlington, grupos do Facebook, pessoas intrigadas com o que encontraram em suas caixas de correio. A mesma confusão também está em Springfield, no sul de Vermont. Acabei de fazer uma rápida pesquisa no Google e encontrei o autor, encontrei o livro e encontrei outras informações adicionais. O grande conflito está conectado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro, publicado pela primeira vez na década de 1880, diz que explica a controvérsia entre Cristo e Satanás. Faz com que pareça que há algum tipo de motivo por detrás disso. Com certeza que há algum motivo por detrás. Quero dizer, obviamente, caso contrário, eles não teriam feito isso. Mas qual é o motivo? Vocês acabaram de ouvir, queridos irmãos. Um grupo de irmãos obreiros decidiram traçar um projeto, colocar os livros da grande controvérsia, o grande conflito na nossa língua portuguesa, na caixa de correio, de forma aleatória, a vários habitantes daquela pequena cidade. E olham qual foi a reação. Este homem que foi entrevistado dizia que o grande conflito está causando grande problema e que isso é uma espécie de provocação. E eles começaram a fazer uma investigação. E olha que isso foi noticiado por um canal de notícia muito conhecido nos Estados Unidos, NBC. Vamos acompanhar um outro vídeo, queridos irmãos, para vermos como realmente a ira de Satanás tem se manifestado desde que esse projeto da distribuição do livro Grande Conflito começou. Agora, este é no Brasil. Um homem decidiu queimar o livro Grande Conflito. Acompanhe e ouçam o que ele diz enquanto queima o livro O Grande Conflito. Pessoal, ó, as mentiras diabólicas, satânicas de Ellen White tem que fazer assim, ó. Já queimei mais de 200 livros dessa bruxa. Só tenho aqui o Grande Conflito, aquele antigo. Tá guardado aqui, mais antigo. Olha aí, que coisa linda, ó. Ei, maravilha, ó. É surpreendente, irmãos. Surpreendente. Ele chama Ellen White de bruxa e diz que tudo quanto ela escreveu são mentiras. Será que realmente o que Ellen White descreve no livro Grande Conflito são mentiras? Agora vamos acompanhar o depoimento de um sacerdote, um padre católico. Olhem o que este padre aconselha a sua congregação a fazer depois dele ter recebido o livro, uma oferta feita por pastores adventistas. Acompanhe comigo o que ele fala. Vamos ouvir o que este padre vai dizer e aconselhar os seus membros a fazer. Inclusive, no final, seus membros batem palma, aplaudem a orientação dada pelo padre. Acompanhe comigo o vídeo. Eu recebi há 10 dias passados na sala, onde eu recebo bêbado, drogado, gravatados, políticos, casais, todas as pessoas. Eu não faço acepção de pessoas,
Não posso dizer, só vou receber esse tipo de gente, esse outro eu não recebo. Então eu estou lá e a secretária anuncia que tem um grupo de pastores querendo falar comigo e me dar um presente. Eu disse, pois não, faça-os entrar. Eu até brinquei com eles, eu disse, é o Senado que está entrando aqui, porque todos gravatados e eu muito simples, com a minha camisa solta como gosto de usar. E ali muitos cordiais, muito gentis, e eu igualmente, trocamos alguma palavra e depois eles me disseram, estamos tendo uma audiência aqui na Assembleia, ou na Câmara, não sei exatamente do que se tratava, e passamos por aqui para lhe entregar um livro. E eu, pois não, o livro tinha uma capa um pouco estranha, como se fosse o fim do mundo, e o título era O Grande Conflito. Eu recebi o livro e eles disseram, vamos tirar uma foto. Eu disse, vamos tirar uma foto. Pois não, tirem a foto. Tiraram a foto. Depois foram embora, se despediram, disseram que ia ter um movimento aqui na cidade, como de fato houve esse movimento, para entregar esse livro. E quando eu fui olhar, ler esse livro com calma, com paciência, é uma ofensa eles terem me entregue este livro. Usaram de má vontade, inclusive tiraram a minha foto, a qual eu não permito que seja usada para enganar outros católicos. Foi a Adventista, igreja nossa, com a qual nós procuramos sempre ter um bom relacionamento e respeitar. Mas o livro entregue não é um livro para falar de Jesus simplesmente, não é um livro para bons ensinamentos, é um livro desde o começo até o fim de ataques diretos à nossa fé católica e à Igreja Católica. O meu já queimei, viu? Se você recebeu, pode queimar também. Assim seja. Olhem para o procedimento deste padre. Segundo ele, quando recebe o livro, o que ele diz? Olhou para a capa e logo percebeu que a mensagem falava de assuntos catastróficos sobre o fim do mundo. Agora vejam o que ele disse aqui, irmãos. Ele disse que considerou a mensagem do livro Grande Conflito como um ataque à igreja, como uma ofensa. Queridos irmãos, o que nós sabemos que tem no conteúdo do livro Grande Conflito é nada mais do que a apresentação de fatos históricos. Será que realmente são acusações? Isso, amados, me fez lembrar recentemente uma declaração feita pelo Papa Francisco. Acompanhem comigo neste site. O que o Papa disse? Neste site diz, Papa Francisco ameaça a crise climática enquanto condena profetas da desgraça. Meus queridos irmãos, o Papa Francisco, ele havia feito esse pronunciamento recentemente de que todos aqueles que estivessem pregando uma mensagem apontando, falando sobre a destruição do mundo, logo indica dizer que essas pessoas são contrárias ao projeto que é do projeto climático para salvar o planeta das alterações climáticas. Eles estão promovendo uma mensagem que, de acordo com o livro de Tessalonicenses 5, verso 3, na primeira carta, Paulo diz, quando ouvirdes que a paz e segurança lhes sobrevirá repentina destruição. Esta é a mensagem que eles estão pregando, paz e segurança, meus queridos irmãos. A Bíblia diz que o nosso mundo irá de mal a pior e que as tempestades por terra e mar é uma profecia, de acordo com Lucas capítulo 21, que os homens iriam desmaiar diante a expectação pelo bramido do mar e das ondas, queridos irmãos. Isso é uma profecia da palavra de Deus. Agora, meus amados, quando este padre diz que este livro está fazendo acusações contra a Igreja Católica, meus amados, olhem o que o Papa João Paulo II olha o que o Papa João Paulo II falou em 16 de junho de 2004. Olha o que diz a manchete desse site. Papa pede perdão por crimes da Inquisição. E eu gostaria de lembrar para vocês que
existem alguns capítulos específicos no livro Grande Conflito, onde ele fala sobre o período da Reforma, em que você tem o capítulo sobre a Idade Média, a Idade Escura, quando o catolicismo, o poder papal, sobre o domínio, dominando o poder civil, eles estavam perseguindo os santos do Altíssimo, em cumprimento com a profecia de Apocalipse, capítulo 12, verso 6. O que é que o Papa disse? O Papa, pedindo na carta lida numa conferência de apresentação do novo livro sobre a Inquisição, João Paulo II pediu perdão por erros cometidos ao serviço da verdade, tendo sido utilizado um método que nada tinha a ver com o Evangelho. O Papa Gregório IX criou a Inquisição em 1233 para refrear a heresia, mas depressa a Igreja se apoderou da autoridade civil. Então vemos aqui a declaração do próprio Papa João Paulo II, dizendo que a Igreja havia se apropriado do poder civil e estabeleceu a Inquisição, meus queridos irmãos. O livro Grande Conflito só revela, tal como lemos no começo, os eventos do passado, do presente e do futuro que estão prestes a acontecer. Agora, uma coisa interessante, queridos irmãos, tal como diz o próprio livro Grande Conflito, ele também diz que a Igreja Católica, o papado, a Roma, ela não muda. Agora, preste atenção. Em 2006, 2 anos depois da declaração do Papa João Paulo II, preste atenção o que este site noticiou com relação ao assunto da Inquisição. Inquisição foi um erro, mas legalmente justificado, afirma funcionário do Vaticano. O Vaticano está se preparando para uma nova controvérsia sobre a Inquisição, depois de permitir que um oficial apareça em um documentário de televisão para oferecer uma defesa do terror sagrado. Queridos irmãos, conforme nós vimos nessa informação, não são informações nossas, nós não estamos inventando nada. Eles estão disponíveis para todo mundo, queridos irmãos. O que é que este funcionário do Vaticano diz? Que a Inquisição foi um erro, mas legalmente necessário, queridos irmãos. Tirar a vida de outras pessoas, violar a liberdade de consciência, violar a liberdade religiosa, é considerado aqui como um erro justificável. E o que é que ele chamou desse período? O terror sagrado. Meus queridos irmãos, tal como nós lemos no começo, o livro Grande Conflito nos diz que esta crise de perseguição contra o povo santo de Deus repetir-se-á nos últimos dias e nós estamos realmente prestes a entrar nesse período. A ira do inimigo já começou, mas a realidade é que, amados irmãos, a mensagem irá suscitar a ira. Notam que a serva do Senhor fala neste seu livro Grande Conflito. Notem que a serva do Senhor fala no próprio livro Grande Conflito. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder. O Senhor operará por meios humildes. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. O clero empregará esforço quase sobre-humano para excluir a luz, receoso de que ilumine seu rebanho por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Meus queridos irmãos, vocês viram que a nota diz? Qual será então no final? Qual será no final a reação e qual será o procedimento que a Igreja vai então tomar? Por quê? Porque a verdade, meus amados irmãos, quer eles estejam impedindo que seus membros não leiam, aconselhando que eles queimem os livros, do mesmo jeito que esse padre fez, aconselhando que queimem os livros porque ele havia queimado, a luz brilhará, queridos irmãos. O anjo que ilumina a terra com sua glória iluminará e milhares de pessoas serão libertos e atenderão o chamado "Sai dela, povo meu". E como resultado disso,
a igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes para perseguirem o povo santo de Deus, meus amados irmãos. Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus fala que depois do período das pestilências, depois do período das calamidades em terra e mar, o que iria acontecer com o servo do Senhor. Versículo 9 do capítulo 24. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiado por todas as nações por serem meus seguidores. Meus amados irmãos, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Estamos vendo tudo isso acontecer, queridos irmãos. Os eventos são bem claros. Guerras e rumores de guerra, pestilência. Tudo isso acontecendo neste mesmo período. Agora, queridos irmãos, eu quero agora falar de coisas boas, tal como dizíamos no começo do nosso vídeo, que se de um lado nós temos a ira de Satanás contra a distribuição do livro Grande Conflito, do outro lado, uma maravilhosa história de milagre aconteceu na vida de uma jovem brasileira. E eu gostaria de partilhar com vocês aqui. Vamos entrar aqui diretamente no site e vermos aqui. Diz aqui, divulgado no site de notícias adventista do sétimo dia. Diz, divulgação de livro missionário é revelada em sonho para uma mulher em Bruskin. Jovem de 35 anos surpreendeu-se ao assistir um vídeo no Instagram da Igreja Adventista no centro-sul de Santa Catarina com as mesmas imagens do seu sonho. Ela foi surpreendida. Muito dias antes do dia 1 de abril, esta jovem que nós vemos ali, Patrícia, ela teve um sonho. Diz aqui, de quinta 30 de março para sexta 31, vejam só, 2 a 1 dia antes da distribuição do livro, Patrícia Imianowski teve mais um dos seus sonhos reais. Carros explodindo, aviões no céu, fogo, doenças e terremoto. O que isso significa? Perguntou ela. Não era o primeiro sonho desse tipo. Ao acordar, ela abriu o Instagram e viu seu sonho em um vídeo. Era exatamente igual. O que meu sonho quer dizer? Por favor, falem, escreveu a mulher nos comentários da postagem do vídeo. Patrícia mora em Bruskin, interior de Santa Catarina, de onde a mensagem da Igreja Adventista começou a se espalhar pelo Brasil em 1880. Assim como no passado, um meio de comunicação foi usado nesta semana para impressionar a mulher de 35 anos. Deus vinha me colocando sementes para ir para a Igreja Adventista, relata para a nossa reportagem. Essas sementes, que ela também chama de coincidência de Deus, começaram em 2017, quando sentiu um desejo muito grande de saber sobre a volta de Jesus. Desde então, tem tido sonhos que ela chama de reais, por terem uma sensação de que Deus está tentando falar com ela. Patrícia nunca foi adventista, mas começaram a surgir membros da igreja e livros de uma escritora chamada Ellen Goldwhite. Certa vez comprei um sebo dos livros dessa senhora. Comprei aleatoriamente, comenta. Mas nesta semana, algo a mais aconteceu. Na terça, eu estava na casa de uma tia minha, evangélica, não adventista, e vi este livro, O Grande Conflito. Peguei emprestado e comecei a ler. E de quinta para sexta, tive um sonho muito real sobre a guerra, doenças, terremotos, acrescenta Patrícia. Ao ver o sonho na tela do seu celular, no dia seguinte, ela se impressionou, escreveu. Sonhei com essa cena. O que significa este vídeo? Quero entender o meu sonho.
foi um dos mais fortes que já tive. Primeiro, achei que poderia ser algo sobre a guerra na Ucrânia, mas creio agora que é sobre a volta de Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui a conta do Instagram da igreja e o vídeo que Patrícia assistiu. E como vocês podem ver aqui está o comentário de Patrícia, bem estampado aqui no Instagram da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este é o sonho, este é o vídeo melhor, que Patrícia assistiu e ela diz que é exatamente conforme no seu sonho. Isso me fez pensar ainda o trailer principal criado pela casa publicadora, aonde tem esses eventos de destruição. Queridos irmãos, isso nos mostra claramente que esta campanha de distribuição do livro Grande Conflito é a manifestação, queridos irmãos. Deus está trabalhando poderosamente em favor do seu povo. Precisamos estar nos preparando. Cristo está voltando e Deus está atingindo corações de diversas maneiras. Esta jovem teve o privilégio de ter este sonho como um sinal que indica claramente que o Senhor Jesus está voltando. Precisamos nos preparar para o encontro maravilhoso com o Senhor, pois sabemos que essa mensagem, ela se avolumará em alto clamor nos últimos dias e a terra será iluminada com a sua glória. Nos preparemos. Você que está empenhado nessa campanha da distribuição do livro Grande Conflito, não desista. Continue fazendo a obra. Embora ele seja um livro condensado, mas eu acredito que a quantidade de informações que ela tem e os principais assuntos, ela é suficiente para poder despertar o mundo e poderem preparar-se para o grande dia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos preparemos para a breve volta do nosso Senhor e Salvador. Ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.